No Análises Renais, Renan comentou o taxa de Donald Trump e a resposta do Lulis. Vamos conferir. Assim, venhamos e convenhamos, senhor Rafael Almeida Riso, saiu barato pro Brasil essa história. Barato demais. E mais, pra quem imaginava que o governo Donald Trump iria iniciar uma espécie de uma cruzada pra ajudar seu aliado Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil, não foi isso que rolou. Tá, a tarifa de 10% saiu de graça, tá? Se eu for comparar o que fizeram com países do leste asiático, o Vietnã, se eu não me engano, o tarifaço lá foi na casa dos 60%, tá? Só pra gente entender direitinho, tá? O Vietnã, ele exporta boa parte dos produtos de malharia, de roupa, né, de confecção que grandes empresas americanas, né, grandes marcas americanas utilizam, então você vai gerar um impacto, assim, muito grande sobre eles. Ó, Vietnã 46%, se não me engano, Camboja mais 49%, complicada, tá? Complicada a situação nesses lugares. Pro Brasil, eu volto a repetir, pro Brasil a coisa foi tão tranquila que o Brasil basicamente ficou com o mesmo status da Argentina, que é de um aliado que é o Milei. No que eu vi bolsonaristas confusos perguntarem, calma, mas se ele é aliado e gosta tanto do Milei, ele vai lá e mete o Brasil no mesmo status? Amigo, não é que os Estados Unidos são aliados do Milei. O Milei é vassalo dos Estados Unidos. E essa é a forma como os Estados Unidos conduz a relação deles com seus supostos aliados na América do Sul e em outros lugares que eles consideram periféricos. Você é um vassalo. O Trump faz esse trabalho, até porque é importante pro Trump fazer esse trabalho para demonstrar esse caráter imperial dele, né? Ele quer um beijamão, ele quer que você vá lá, beija a mão dele, se humilhe e aí seja um aliado local dele. É uma relação de vassalagem. Não que ele não tenha suas contrapartes. Tá? Não que não tem, e não que não virão contrapartes pro Milei, especiais por ser um vassalo. A questão só é que às vezes as pessoas romantizam certas coisas. O Brasil ainda é, a despeito de todos os seus problemas, um país que é relevante em certa medida, não apenas no comércio internacional, mas também relevante no cenário internacional. O Brasil é o maior país da América do Sul, é um país que pode ficar na zona de influência da China, então o Brasil tem que saber, os Estados Unidos têm que saber jogar o jogo com o Brasil. Então tá todo mundo comentando que saiu barato. O engraçado nessa história foram os comentários do Bolsonaro sobre o tema, que o Bolsonaro saiu falando, basicamente aí o Brasil, tá ok? Tem esse comportamento socialista de ficar taxando demais os norte-americanos, né? Então o correto era o Brasil arrancar as tarifas. Deixa eu entender, então você acha que manter a taxação atual que existe sobre produtos americanos é coisa de socialista, Bolsonaro? Porque a taxação sobre produtos americanos que o governo bosta do Lula impõe é literalmente a mesma que você impunha, tá? E aí você olha e fala, entendi, Bolsonaro, então você é socialista. Porque esses são esses são os argumentos que um cara que se propõe a ser líder da oposição coloca. São argumentos de uma criança submissa ao Trump, né? Mais um, né, nessa história de submissão, mas são argumentos toscos que atentam contra ele. Então, ele é o comum agora? Ele é o socialista? Porque não foi, ele não catou e saiu, né, baixando tarifa. Muito pelo contrário. Se vocês lembrarem direitinho, no primeiro governo do Trump, o Trump meteu-lhe tarifa em algum produto metal mecânico brasileiro, não sei se foi aço ou foi alumínio, e ficou por isso mesmo. Justamente no momento que o Trump, Bolsonaro queria encontrar o Trump, ficava, I love you, tá? O Lula respira lá, né? Oh, meu Deus, tô dando uma respirada aliviada aqui, tá? E o Itamaraty comemora dizendo que foi uma grande manobra. Tanto que lá no Twitter o pessoal do Itamaraty tá falando, não, houve um telefonema, tá, com um representante comercial lá da Casa Branca e tal, e nós tivemos dando a entender que o Itamaraty negociou e trabalhou bem a conversa com o governo americano, e as coisas rolaram tranquilo ali, tá? Pelo menos essa é a narrativa que o PT tá tentando fazer, né? A ideia de que eles e o Itamaraty, que a burocracia brasileira trabalhou de maneira inteligente, e aí eles estão, né, beleza, o Brasil não foi punido, veja só como esse governo sabe negociar. E do outro lado eu vou falar, os bolsonaristas estão vindo com uma narrativa um tanto quanto ilusória. Vamos ler a primeira versão do PT, não do PT, mas do Itamaraty, para entender como é que o Itamaraty fica querendo jogar o jogo. Olha só. Medidas comerciais adotadas pelo governo dos Estados Unidos. O governo brasileiro lamenta a decisão, blá, 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 blá. Nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores do aço, alumínio e automóveis, como eu já citei, viola os compromissos dos Estados Unidos perante a OMC e impactará todas as exportações brasileiras. Segundo dados do governo americano, o superávit comercial do Brasil em 24 foi da ordem de 7 bi somente em bens. Somente em bens, somados bens e serviços, o superávit chegou a 28,6 bi. Trata-se do terceiro maior superávit comercial daquele país em todo o mundo. Ou seja, o que o governo brasileiro está falando, a relação que vocês têm com a gente, vocês têm um puta superávit, né? Uma vez que os Estados Unidos registrem recorrentes e expressivos superávites comerciais em bens e serviços com o Brasil ao longo dos últimos 15 anos, totalizando 410 bi, a imposição lateral de tarifa linear adicional de 10% ao Brasil com a alegação de necessidade de se restabelecer o equilíbrio e a reciprocidade comercial não reflete a realidade. Em defesa dos trabalhadores das empresas brasileiras, à luz do blá blá blá, o Brasil buscará em consulta com o setor privado defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo americano. Ao mesmo tempo que se mantém aberto o aprofundamento do diálogo estabelecido ao longo das últimas semanas com blá 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 blá, o governo brasileiro haveria ainda por todas as possibilidades. Nesse sentido, o governo brasileiro destaca a aprovação pelo Senado do projeto de lei de reciprocidade econômica. Ou seja, já botaram pra rodar um projeto de lei de reciprocidade econômica que daria pro Lula dispositivos pra agir. Mas sabe qual é a real, isso?
o Lula e o Itamaraty vão ficar quietos. Esses 10% nessa briga internacional estão saindo de graça pro Brasil nessa briga. Estão saindo de graça, tá? O Brasil tá meio que, ó... E vai, ó, sair andando, vai fingir, é isso aí, reciprocidade, é isso aí. Não, tá errado essa história. Só vamos embora. Deixa quieto. 10% pro Haddad é uma segunda-feira assim. Exatamente. Pô, Haddad 10%. Quero 20. O cara, não, calma, mas tá achando que eu quero, manda mais. Não, é taxação de produtos brasileiros. Mas fica um pedaço pra gente. Não, ficar pros Estados Unidos. Tem como eu taxar a taxação deles? Ele vai taxar a taxa de imposto pelos Estados Unidos. Tá. Então, assim, pro governo brasileiro tá saindo meio de graça. Agora, essa foi a versão que o governo brasileiro deu, tá? Vamos ver agora a versão dos bolsonaristas, né? Porque eu gosto muito que, de acordo com o Romeu Zema, do Partido Bobo, o Bolsonaro, nosso líder nacional da oposição, tá sempre lutando. E aí eu vou ouvir, então, a opinião dos representantes dessa direita que está lutando por nós e tá estão salvando a gente, né? Aí o Gustavo Gayer, ele subiu no plenário e ele deixou um recado claro. Deputado disse que tarifa menor de Trump foi graças a Eduardo Bolsonaro. Tem que ter paciência, né? Vamos ler. O deputado Gustavo Gayer afirmou que a tarifa anunciada pelo presidente Trump aos produtos brasileiros está entre as menores divulgadas devido a esforços do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Tá? Vamos lá. Abre aspas sobre a frase dele. Sabe por que, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se ferrar? Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Aí vamos lá, o Gayer continuou. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa do Brasil fosse a menor de todos os países, continuou o Gayer. O que vocês querem que eu comente disso, né? É um nível de sabugice, é um nível ridículo. E assim, é a ilusão que o Eduardo Bolsonaro estava lá com o Trump. Trump, poupe o Brasil. Ô, Trump, please, don't tax my country. Please, don't tax... Tem que botar o sotaque agora. Please, don't tax my country. I'm from São Paulo. With amazing beaches. Don't tax my country. E aí o Trump... Yeah. Really nice, I love you. Only 10%, just 10%. It's more than enough. It's enough for me, 10%. You like it? No, great number. 10 is the number of Mr. Tarcísio from Republicanos. I love this number, 10. Pelo amor de Deus, assim, é constrangedor, mas a gente tem que ouvir e fingir que, né, não, a nossa oposição tá lá trabalhando. E eu acho muito engraçado que o Gayer tava sendo cancelado recentemente pelo grupo político da família Bolsonaro. Então os caras da família Bolsonaro estavam lá tratando ele como um traidor, porque ele tentou se insurgir aí contra os apoios que eles queriam dar ao Hugo Mota e ao Alcolumbre. Aí, né, deu uns cascudos nele, aí ele tem que voltar e inventar para as pessoas que o Eduardo Bolsonaro negociou uma tarifa mais baixa pro Brasil. E isso ao mesmo tempo que o Trump e eles estavam falando assim, que os Estados Unidos iam pra cima. Os Estados Unidos vão pra cima, o Trump vai fazer acontecer, que não sei o que, ficou sendo lei Magnitsky, não sei o que, protocolo Magnitsky, que vai pegar... Eles acham que, por exemplo, o Banco Itaú, eles acham que o oligopólio bancário brasileiro, basicamente vai tirar as contas de um ministro do Supremo aqui no Brasil, porque os Estados Unidos vão falar, não pode. Não, eles não têm jurisdição sobre isso. E aí os caras inventam e ficam jogando. Isso aí. Então tá bom, galera. É isso que vai acontecer, tá? Os Estados Unidos vão, pra ajudar o Bolsonaro, eles vão desconstruir uma relação republicana com o Brasil de, assim, muito tempo. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, tá? Então eles vão pegar e vão... Pode ser, né? O governo Trump ele tá adotando uma série de medidas, mas antes de adotar a série de medidas, o governo Trump anuncia primeiro uma série de bravatas. Algumas ele leva à frente, outras não. E como a gente já falou várias vezes, o que o governo Trump quer fazer ele quer botar todo mundo pra sentar e negociar com ele. Ele tá dissolvendo a tal ordem liberal global, né? Aquela ideia da globalização, um mundo sem fronteiras, isso está morrendo, isso está sendo desconstruído por ele, e em grande medida ele está certo em desconstruir isso, porque isso é uma ficção, era uma falácia, e isso tinha consequências negativas não só para os Estados Unidos, mas Europa e outros lugares do mundo em geral. Teremos consequências negativas também, tá? Porque nada é de graça e nós podemos sair perdendo demais nessa história, mas por enquanto o Brasil, igual o Zé Carioca, o nosso personagem, né? Tá ali, ó, só sambando e sobrevivendo. O Brasil tá sobrevivendo aqui. Essa sobrevivência, não sei até quando dura, mas definitivamente não é algo que essa porcaria de governo atual, o governo Lula, vamos dizer, vai reclamar, tá?
Saiu de graça essa bagaça. O que você achava? Você achava que seria maior a tarifa e tal? Eu achava. Pô. Mas se for 10%? Uhum. Pobre ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante... Uou! O público dele parece que é um monte de fã de diva pop. Uau! Vai. Pera lá, ele falou que vai contra o protecionismo? A taxa das blusinhas foi o quê? Eles falaram literalmente que era pra que... Pra proteger a indústria nacional. É lógico. Uma indústria nacional inexistente desses produtos aqui. E qual o nome disso? Protecionismo. Porra! Aí cada um fala, calma, temos outros objetivos ali. Vamos lá. Decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização do Mundial do Comércio. Organização do Melhor do Comércio? É, ele não falou. Organização do Mundial do Comércio. Olha, não parece, acho que ele falou Organização do Melhor do Comércio. Da Organização do Mundial do Comércio. Do Melhor do Comércio. É, cara. É, amigos. Imagina você tá contando com esse velho senil burro semi-alfabetizado pra te representar no enfrentamento internacional com os Estados Unidos da América. Complicada a situação. Sorte que ele é senil e tem uma equipe trabalhando e fazendo, sei lá, o mínimo do mínimo, tá? Mas esse mínimo do mínimo não tá funcionando. Eu primeiro quero matar essa questão da ordem internacional. Lembra ontem que eu falei que o Brasil, nessa ficção da ordem liberal internacional, ele deu muita sorte, né? Porque se a gente vivesse um mundo cão, o Brasil já estaria repartido e nacos inteiros do seu território já teriam sido tomados há muito tempo, então essa ficção nos protegeu, né? Você vê como o Lula fala, o Lula ainda fala dentro da ficção dessa ordem liberal, quando ele fala que, veja só, nós tratamos o país mais rico e mais pobre do mesmo respeito, a gente respeita. Cara, o ponto é o seguinte, cara, a partir do momento que pintar algum país mais forte e rugir pra gente não tem o que fazer. Essa é a real. Quando um país mais rico, mais poderoso rugir pra gente vai ter que botar o rabinho entre as pernas. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.